20 provas da existência de Deus. Este é o 10º artigo, transformado agora em vídeo, de uma série de 20 em que abordo as 20, entre aspas, provas da existência de Deus apresentadas pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa em seu livro, entre aspas, Provas da Existência de Deus, lançado pela editora evangélica Vida. Sempre repito que escrevo a palavra prova, entre aspas, porque, obviamente, não se trata de prova alguma. Não existem provas da existência de deuses, porque simplesmente os deuses não existem de fato. Os deuses sempre foram uma criação do homem. É o homem que cria deuses e religiões à sua imagem e semelhança. Atualmente existem no planeta Terra, no mínimo 2.000 deuses e 10.000 religiões. É o homem criando deuses e criando religiões conforme sua característica. Pois bem, na página 81 do supracitado livro, o pastor evangélico Jefferson Magno Costa apresenta a 10ª, entre aspas, prova da existência do Deus da Bíblia. Eila, abre aspas, ao contrário do que muitos ateus pensam, as maiores inteligências que o mundo já viu, os gênios que deixaram as marcas mais profundas de sua passagem sobre a face da terra, reconheceram a existência de Deus. Fecha aspas. O pastor evangélico Jefferson Magno Costa traz mais uma, entre aspas, prova da existência do Deus da Bíblia. E ele afirma no início de seu livro que essas, entre aspas, provas foram um produto de vários anos de pesquisa. Imagine se ele não tivesse, entre aspas, pesquisado. Tudo errado na afirmação acima. Leitor amigo, o pastor está dizendo que as maiores inteligências que passaram pela humanidade reconheceram a existência do Deus da Bíblia, do Deus hebreu. E o pastor ainda afirma que os ateus não têm conhecimento dessa realidade. Segundo o, entre aspas, brilhante raciocínio do pastor evangélico, já que as maiores inteligências reconheceram a existência do Deus bíblico, então isso quer dizer que o Deus da Bíblia existe mesmo. Há 2 erros claros e cristalinos nessa afirmação. O primeiro erro está na insinuação de que as pessoas inteligentes reconhecem a existência do Deus bíblico. Ora, a inteligência nada tem a ver com crença religiosa. Ao contrário, segundo os dicionários, em resumo, inteligência significa a faculdade de raciocinar, de apreender, de intelecto, de comparação, etc. Já a crença religiosa em deuses é coisa completamente diferente. A crença em deuses não exige o raciocínio, a apreensão, o intelecto. É apenas uma questão de fé e nada mais. Você entendeu, caro leitor? Deixe-me explicar-lhe melhor. A inteligência de uma pessoa
não é necessária a sua crença em deuses. Isto é, a crença em deuses dispensa a inteligência. Por quê? Porque para uma pessoa crer em deuses, basta a fé, basta a crença. A fé religiosa e a crença em deuses não são elementos oriundos de um processo de raciocínio, de intelectualidade, qualidades próprias da inteligência. E as provas dessa verdade estão no Brasil e em todo o planeta Terra. Existem, pois, pessoas inteligentes ou não que acreditam em deuses. Viu aí, amigo leitor? Pessoas não inteligentes acreditam mais facilmente também em deuses, e não apenas as pessoas inteligentes. E, se alguém fizer uma pesquisa bem acentuada em igrejas e templos, verá que há ali mais pessoas consideradas não inteligentes, não cultas, que propriamente pessoas inteligentes, cultas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz estudos sobre o grau de instrução e a religião dos brasileiros. E o resultado dessas estatísticas está lá, na página do IBGE, na página do Instituto, à disposição de qualquer pessoa. Acesse, leitor amigo, a página do IBGE e você verá o que afirmo aqui. Ora, segundo dados desse instituto, quase 50% dos brasileiros acima de 40 anos de idade são analfabetos funcionais. Esse quadro é triste, envergonha o país. Você sabe, amigo leitor, o que significa a palavra, entre aspas, analfabeto funcional? O analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe ler, mas não consegue interpretar um texto, por menor que ele seja. Pois bem, agora pergunto-lhe, no Brasil, onde está esse universo imenso de analfabetos funcionais que não conseguem interpretar sequer um parágrafo de um texto? Esses analfabetos funcionais acreditam no Deus da Bíblia? Estão nas igrejas? Ou são pessoas ateias? Pois bem, essas pessoas acreditam no Deus da Bíblia e muitas frequentam igrejas e templos. E, por serem analfabetas funcionais, não possuem uma, entre aspas, inteligência apurada, segundo métodos culturais. Viu aí, leitor amigo, o erro do pastor evangélico quando diz que, se uma pessoa é inteligente, então vai reconhecer a existência do Deus da Bíblia. Errado! Ora, em toda a extensão do território brasileiro, nos municípios e distritos mais miseráveis, com uma população constituída por analfabetos propriamente ditos e analfabetos funcionais, as igrejas ficam lotadas por pessoas consideradas não inteligentes. E nesses lugares miseráveis é que as igrejas fazem sucesso espetacular. Eis a verdade pura e cristalina, comprovada por pesquisas e pela convivência diária. Segundo dados do IBGE, no mundo religioso, o espiritismo kardecista
de Allan Kardec é que possui um quadro de pessoas com excelente nível cultural. Portanto, inteligência nada tem a ver com crença religiosa. A crença em deuses não é um resultado da inteligência, mas apenas da fé. E a fé não exige raciocínio, intelecto, etc. O segundo erro do pastor evangélico está em afirmar que as maiores inteligências que o mundo já viu reconheceram a existência do Deus da Bíblia. Essa afirmação também não corresponde à verdade. Como exemplos de maiores inteligências que acreditaram no Deus bíblico, o pastor evangélico cita o filósofo grego Aristóteles, o naturalista inglês Charles Darwin, o físico inglês Isaac Newton, o físico francês André-Marie Ampère, o físico judeu Albert Einstein e outros. E por que não é verdadeira a afirmação do pastor evangélico? Ora, não é verdadeira porque as pessoas citadas acima, Aristóteles, Charles Darwin, Isaac Newton, André-Marie Ampère, Albert Einstein, essas pessoas aí não acreditavam na existência do Deus da Bíblia, do Deus hebreu. Ao contrário, Aristóteles, Isaac Newton, Charles Darwin, André-Marie Ampère e Albert Einstein formularam cada um sua ideia de Deus, com particularidades completamente diferentes da ideia de Deus hebreu. Isto é, o Deus mentalizado por esses estudiosos nada tem a ver com o Deus da Bíblia, com o Deus dos cristãos. Apenas a palavra Deus. O pastor evangélico tenta colocar na cabeça de seus leitores que o Deus das pessoas acima é o mesmo Deus da Bíblia. Em minha página no YouTube, recebo, entre aspas, comentários de cristãos nesse sentido, afirmando que o filósofo Aristóteles acreditava no Deus da Bíblia. Fico triste diante de tamanha ignorância, mas os fiéis, aqueles que vão a igrejinhas, não têm culpa. A culpa é dos líderes religiosos que colocam minhocas na cabeça dos fiéis. Mas aí o interesse é outro. Karen Armstrong, uma das mais respeitadas historiadoras de religião da atualidade, com livros publicados em vários países, em seu livro, abre aspas, Uma História de Deus, 4 milênios de busca do judaísmo, cristianismo e islamismo, fecha aspas, editora Companhia das Letras, 1994, na página 177, escreve assim, abre aspas, hoje nos habituamos a ver a ciência e a filosofia como antagônicas à religião. Fecha aspas. Veja aí o que diz uma historiadora de religião, Karen Armstrong. Ela diz que hoje nos habituamos a ver a ciência e a filosofia como contrárias, antagônicas à religião. Porque ciência e filosofia soam como antagônicas, contrárias aos conceitos de deuses das religiões. Muito bem. E mais à frente, no mesmo livro, na página 178, Karen Armstrong escreve o seguinte, abre aspas, vimos que
O Deus dos filósofos gregos era muito diferente do Deus da revelação. A suprema divindade de Aristóteles e Plotino era atemporal e impassível. Não tomava conhecimento das questões mundanas. Não se revelava na história. Não criara o mundo e não o julgaria no fim dos tempos. Fecha aspas. Você vê aí que, claramente, o Deus dos filósofos gregos era muito diferente do Deus da Bíblia. Entendeu? Veja o que diz uma doutora em história de religião. A pura verdade. O Deus de Aristóteles nada tem a ver com o Deus da Bíblia. O Deus, a ideia de Deus pregada por Albert Einstein, como mostrei em vários vídeos, nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Ao contrário, eles diziam que a crença no Deus da Bíblia era pura superstição. Percebeu, leitor amigo, o que a historiadora de religião disse acima? Ora, ela está afirmando o que já é do conhecimento de qualquer historiador de religião, de qualquer estudioso de filosofia. O Deus, a ideia de Deus dos filósofos não é a mesma ideia de Deus da Bíblia, o Deus dos hebreus. Ao contrário, os filósofos rejeitavam a ideia do Deus da Bíblia. É óbvio que o pastor evangélico não vai revelar essa verdade. Do contrário, veja, amigo leitor, algumas diferenças gritantes entre as concepções de Deus. O Deus dos filósofos e o Deus dos cristãos. O Deus dos filósofos não criou nada. O Deus dos cristãos criou todas as coisas. O Deus dos filósofos não toma conhecimento das questões do mundo. O Deus dos cristãos toma conhecimento das questões do mundo. O Deus dos filósofos nada julga. O Deus dos cristãos vai julgar as pessoas no fim dos tempos. Viu aí, leitor amigo, as diferenças entre as ideias, apenas ideias de Deus, e assim por diante. O Deus de Albert Einstein, Descartes, Spinoza, também não era o mesmo Deus dos cristãos. Ao contrário, eles rejeitavam a ideia do Deus da Bíblia. Em relação ao Albert Einstein, coloquei aí no YouTube à disposição de qualquer internauta inúmeros vídeos sobre o Deus de Albert Einstein. Eles rejeitavam a ideia do Deus da Bíblia, do Deus hebreu, e pregavam que era pura superstição. Viam o Deus bíblico como forma de superstição, de ignorância. O Deus dos cristãos é um Deus ciumento, violento, que briga infinitamente com o Satanás, que mora no céu, que praticou barbaridades descritas na Bíblia e que vai julgar as pessoas no fim dos tempos, que vai receber no céu apenas quem acredita em Jesus e outras loucuras mais. Esse é o Deus dos cristãos, do pastor evangélico, que nada tem a ver com o Deus imaginado por Aristóteles, Albert Einstein, Descartes, Spinoza e outros. Repito, o Deus da Bíblia era visto por filósofos e cientistas como forma de superstição e ignorância. Eis a verdade pura e cristalina que o pastor evangélico não escreve, não mostra. No mesmo livro, Karen Armstrong, na página 313, ela escreve o seguinte, abre aspas, Spinoza tem sido encarado como ateu,
mas acreditava num Deus, embora esse Deus não fosse o da Bíblia. Fecha aspas. Entendeu aí, leitor amigo, o que diz Karen Armstrong, doutora em História de Religião? Ela está dizendo bem claro que o Deus dos filósofos nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Vou repetir, veja o que ela diz aí, na página 313, abre aspas. Spinoza tem sido encarado como ateu, mas acreditava num Deus, embora esse Deus não fosse o da Bíblia. Fecha aspas. Viu aí? O pastor evangélico Jefferson Magno Costa, quando ouviu aí que mentes brilhantes acreditavam em Deus, ele aí jogou o Deus dele, a ideia de Deus dele. Só que aquelas mentes inteligentíssimas, mentes estudiosas, mentalizaram a ideia de Deus completamente diferente da ideia do Deus hebreu. Ex-leitor, a verdade pura e cristalina. Um abraço.